domingo 28 de novembro, um dia depois do aniversário que foi ontem, mas ainda estamos celebrando essa data tão significativa, 103 anos de existência, como igreja organizada, igreja militante. E essa igreja militante, um dia vai estar como igreja triunfante. E aí reinaremos para sempre com nosso Senhor. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Anderson, tudo ok? Tá? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse domingo que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, com o nosso coração agradecido, porque o Senhor é o Deus da história, é o Deus que vem conduzindo esta igreja ao longo desses 103 anos. E nós que aqui estamos, recebemos esse legado para darmos continuidade a esta obra maravilhosa que foi iniciada em Jerusalém no dia de Pentecostes. E nós, Senhor, queremos ser fiéis à missão que o Senhor deixou conosco. Que essa história nos motive, nos ensine como devemos enfrentar os desafios desses dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos receberam o material, a apostilinha? Certo. Muito bem, amados. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. E você que está aqui, quem estiver assistindo pela internet, nós desejamos que esse momento que vamos passar refletindo sobre a história traga para cada um de nós motivações e nos faça ser mais gratos a Deus, não é? A história, ela é uma mestra, ela é uma professora, ela nos ensina. Hoje nós vivemos dias que as pessoas estão querendo respostas rápidas, tudo para ontem, não é? E não tem paciência para olhar para a história, refletir. Parece que a palavra reflexão, ela está saindo de moda, não é? Refletir exige que você tenha um tempo de calma, um tempo com você mesmo, um tempo que você vai mastigar, né, as ideias e vai tirar conclusões. Sem reflexão, você nunca será um sábio. Será sempre alguém que vai copiar de outra pessoa. Não vai ter convicções próprias, que só podem surgir da reflexão. Por isso que o Salmo número 1, que é o Salmo da felicidade, é a receita da felicidade, ele diz exatamente isso, que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Sem meditação não há como ser feliz, né? Então, você que recebeu esse material, nós vamos devagarinho ler e refletir esse conteúdo bem resumido. E no final, eu quero trazer para você algumas conclusões que eu tirei refletindo sobre a história desta igreja. E você pode também colaborar trazendo outras lições da história. Tá bem? Vamos ler devagarinho? Todos prontos? Vamos lá. Eram 19h30 do dia 27 de novembro de 1918, quando a nossa igreja nascia, chamando-se inicialmente de Igreja Batista da Tijuca. Vocês sabiam disso? Igreja Batista, não tinha outra igreja na Tijuca, viu? Era nossa. E após quase 10 anos ininterrupto, né, de ininterrupto trabalho evangelístico. Então a igreja surge de uma evangelização no bairro. A evangelização é quando você transmite a mensagem de Cristo, do Evangelho, de que Ele é o Salvador único e Senhor, não é?
por parte de um pequeno grupo, um grupo sempre pequeno. O Senhor chamou quantos? 12, né? O grupo é sempre pequeno. O poder não está no tamanho do grupo, está na mensagem que o grupo transmite, correto? Então, um grupo pequeno de irmãos, servos do Senhor, moradores do bairro da Tijuca, moravam aqui. Mas eles eram membros da onde? Sob o patrocínio da Primeira Igreja Batista do Rio. Eles eram membros da Primeira Igreja Batista do Rio, na altura lá do Estácio, né? Outro bairro. E eles moravam na Tijuca, iam à sua igreja, e durante a semana eles procuravam evangelizar. E aí foi organizado um trabalho de evangelização aqui no bairro com esses irmãos, tá? Continuando. O pequeno imóvel, templo da igreja, que naquela ocasião situava-se a rua Rademacher, número 44, no bairro da Tijuca, estava repleto de visitantes que vieram para o culto inaugural. E o hino cantado foi o 374 do cantor cristão. Logo após a organização da igreja foi cantado este hino. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Só um comentáriozinho. Essa rua fica ali perto da Praça dos Cavalinhos, todos conhecem, né? Perto da Conde Bonfim. Esse ano de 1918 foi o ano que começou a gripe espanhola aqui no Brasil. Foi uma gripe que matou muitos, mais do que a Covid, muito mais. E naquela época não tinha os meios de comunicação como tem hoje, né? Então as pessoas foram contaminadas, muitas morreram, e a curva baixou e não tem segunda onda, terceira onda, é uma onda só, mata quem vai ficar mal. Alguns morreu muita gente no mundo, 50 milhões de pessoas naquela época, que era muito menos gente no mundo, né? Muita gente, muito menos. Hoje tem mais do dobro. E hoje morreram apenas, em relação àquele número, 10%, 5 milhões. Você vê que foi uma gripe muito mais forte. E como não tinha meio de comunicação, as pessoas nem sabiam direito o que estava acontecendo, né? Hoje é diferente. Nós todos sabemos o que acontece em qualquer lugar do mundo, rapidamente chega até nós. Né? Como é que as coisas mudaram? Aí as pessoas correm, se trancam dentro de casa, se protegem, tomam vacina, correm atrás de remédio. Mas naquela época não tinha isso. E o que está acontecendo hoje é interessante, né, para a gente analisar. Não teve uma onda como daquela vez, porque toda a infecção é assim, né? Era assim, pelo menos. Tem uma onda e desce e acaba. Mas como as pessoas são informadas, elas fogem do vírus, então dá uma primeira onda, depois elas têm que voltar à vida, não tem? Não tem que voltar à vida? Aí dá a segunda onda, o vírus vai mudando, vai se transformando. Podia até chamar alguém que entendesse disso para falar um pouco para a gente como é que é esse fenômeno. Está acontecendo, acho que era pela primeira vez, né? Por causa exatamente desse fenômeno chamado comunicação. E nós esperamos que aqui no Brasil não venha outras ondas, que fique por essa aqui mesmo, em nome de Jesus. Então, vocês estão entendendo que a igreja nasceu numa época, assim, de desafios, tá certo? Até aí tudo bem? 1918, tá? Segundo parágrafo. Esta igreja iniciou sua trajetória contando com apenas 27 membros fundadores, que mesmo antes de sua organização já se caracterizava pela evangelização, pelo apoio a seminaristas e missionários, e por resistir às perseguições advindas dos inimigos da cruz, movidos pela intolerância religiosa daquela época. Então, esse parágrafo aí, ele tem algo a nos ensinar. Vamos refletir. Quantos irmãos deram início à igreja? 27. Então, irmãos que pertenciam a outras igrejas batistas, que foram pedindo suas cartas de transferência e se membraram. Então, o primeiro rol de membros
tem exatamente 27 membros. Interessante que é no mesmo dia em que a igreja nasceu, 27 de novembro, né? E essa igreja tinha como marca, desde o início, apoiar. Ela sempre foi uma igreja que nasceu da evangelização, então ela apoiava todo o ministério de evangelizar, de apoiar missionários, de apoiar seminaristas, ajudar a pagar a mensalidade do seminarista que estava estudando, dar oferta para sustentar missionários. E nós tivemos um missionário chamado Antônio Maurício, que foi seminarista da nossa igreja. E foi o primeiro missionário em Portugal. E era membro da nossa igreja e foi para Portugal. Não é bonito? Ele se converteu em Portugal, veio estudar no Brasil, se membrou na nossa igreja, fez parte da primeira diretoria, porque no domingo seguinte, né, tivemos uma assembleia, ou no segundo domingo, tivemos uma assembleia, e nessa assembleia foi eleita a primeira diretoria, e Antônio Maurício era o evangelista, está lá na diretoria, evangelista da igreja, Antônio Maurício. E ele foi estudar no seminário, a igreja apoiou, e ele foi para Portugal como pastor enviado pela nossa igreja. Então, para vocês irem refletindo. Outra coisa que esse parágrafo nos fala é de perseguições, não é? Ninguém gosta de falar nisso, né? Graças a Deus, hoje no Rio de Janeiro, nós não somos perseguidos. Mas naquela época havia uma igreja dominante, uma religião dominante, e que perseguia aqueles que não eram dessa religião. Eles não queriam concorrência, não é? Graças a Deus, o Brasil não tem religião oficial. Graças a Deus, há muito tempo. Desde que terminou o Império, já na primeira Constituição da República, já foi dito, não tem religião oficial. Mas, por exemplo, vários países têm ainda hoje religião oficial. E a religião oficial da Argentina hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabiam disso? Então está na Constituição, gente. Igreja oficial. Estão entendendo? O Brasil não. Mesmo assim havia perseguição. E conta os relatos históricos que alguns cultos tiveram que ser terminados devido a pedradas que eram jogadas no templo, nas pessoas. Vocês acreditam nisso? Melhoramos bastante, não melhoramos? Graças a Deus a sociedade está mais evoluída. Mas se você for hoje, 2021, no interior de Minas, em algumas cidades do sul de Minas, onde 99,9% são católicos, e você tentar abrir lá um trabalho evangélico, você vai sofrer pressão. Não tão direta, mas todo bloqueio possível será realizado. Isso eu sei porque nós temos uma frente missionária em Poço Fundo. Então dizer que a igreja mudou, a igreja é a mesma, ela se adapta ao momento. Deu para entender ou não? Ela se adapta às circunstâncias. Na Argentina ela está quietinha lá. Ela devia ser a primeira a propor, não, nós queremos sair. Acho que o Estado tem que ser laico. Ela fala isso? Fala. Não fala, irmãos. Mas aqui é outro papo, o Estado é laico. Então é assim, se adapta às circunstâncias. Mas eu só queria que vocês soubessem que os nossos irmãos que iniciaram essa igreja tiveram que lutar contra perseguições. Mas não desanimaram. Gripe espanhola e perseguições. Terceiro parágrafo. O primeiro pastor da igreja foi o pastor F.F. Sorém, Francisco Fulgêncio Sorém, acumulando o pastorado da PIB do Rio, a igreja mãe. Nós somos filhos da PIB do Rio. Ele era pastor da igreja mãe e também pastor da filha.
ele ficou assim, acumulando os 2 pastorados. Deu para entender? Tá certo? O pastor Sorém deu segura orientação e apoio naqueles anos difíceis de início de jornada. Após um pouco mais de 3 anos de pastorado, 3 anos só, foi naquele início, o pastor Sorém foi sucedido pelo missionário americano Crabtree, que assumiu o pastorado em 25 de junho de 1922. Então a igreja já estava com quase 4 anos, 3 anos e meio. Essa fase se caracterizou pela criação de várias organizações internas e pela mudança para o bairro do Andaraí. Esse é outro dado importante. A Rua Barão de Mesquita, 778, em 12 de março de 1924. Então, ela já estava com quase 6 aninhos. 5 anos e pouco, ela se mudou, saiu da Tijuca e veio para Barão de Mesquita, quando a igreja já contava não mais com 27, mas com 89. E quem é bom de conta, né, dá mais de 300%, não dá? Mais de 300% de crescimento, 300% de crescimento em quase 6 anos, não é? E com quase 90 membros, ela veio para Barão de Mesquita. Interessante, né? Que vocês observem como é que Deus vem conduzindo. Ela nasceu lá na Tijuca, mas ela veio descendo, porque Deus sabia que aqui na Tijuca ia precisar, aqui no Andaraí ia precisar. Então, ela já vai descendo, procurando naturalmente um lugar mais calmo e mais barato, e conduzido pelo Espírito, foi vindo aqui para Barão de Mesquita. Interessante que naquela época, é sempre bom a gente falar isso, o contexto social, né? O contexto social. A Tijuca era um bairro muito nobre. É como se fosse, agora já não é mais, mas como fosse Copacabana. Agora parece que é lá Barra, Recreio, né? Onde estão. Mas ainda é como se fosse assim o Leblon, né? Assim, a Tijuca era um bairro muito nobre. Pessoas endinheiradas, pessoas de uma elite, né, moravam na Tijuca. Onde é que você mora? Na Tijuca. Você pegou isso, Amélia? Mais ou menos. A elite da Tijuca. É um bairro endinheirado. Dizem os comerciantes que ainda é. Quem tem dinheiro, os velhinhos que ainda não morreram, ainda estão aqui na Tijuca. Então, Deus tinha um propósito para essa igreja, uma igreja que viesse descendo para um bairro de classe média e classe mais simples, para atingir esse grupo de pessoas. Então, foi deixando a Tijuca. 4º parágrafo. 5 anos depois, foi iniciada uma campanha para a compra definitiva de um imóvel próprio. 5 anos depois que veio para Andaraí, para Barão de Mesquita. Ou seja, chega de pagar aluguel, queremos comprar uma coisa para nós. Foi iniciada uma campanha para a compra definitiva de um imóvel próprio. Após um grande esforço, a igreja já com 105 membros, continuou crescendo, passou dos 100. Adquiriu a propriedade a Rua Barão de Itaipu, 115. Fica aqui pertinho, né? Barão de Itaipu, certo? Em 1º de dezembro de 1929. Então, ela estava com 11 anos. Já era quase uma adolescentezinha, de 11 anos. E Deus permitiu essa bênção, adquirir uma propriedade. Olha o esforço que esses irmãos fizeram. Era inaugurado um novo santuário. Imagina essa festa, irmãos, sendo o pregador, o pastor da igreja mãe, Sorém. Após 26 anos de pastorado, afastou-se definitivamente da igreja o pastor A.R. Crabtree, deixando um belo legado de bênçãos. Uma igreja organizada e plantada em uma sede própria. Ele deu organização interna à igreja e ele deixou a igreja no seu imóvel
ele com a sua esposa, chamada na história de meiga, amável, Mabel. Esse pastor era um missionário americano, ficou 26 anos, irmãos. Foi bênção. Ele tinha problema de saúde, de vez em quando ele tinha que ir aos Estados Unidos, fazer viagem, ficava lá 2, 3 meses. E sempre tinha um pastor que fazia a substituição nesse período. Deus sempre manteve pastores interinos aqui na igreja. Isso é uma marca do cuidado de Deus com a sua igreja, não é? Então isso aconteceu. Continuando. Agora já no imóvel próprio. Em 48, 1º de dezembro, assume o pastorado da igreja, depois do missionário Quebetri, o pastor Davi Gomes, com uma visão pastoral profundamente espiritual. Uma das marcas do pastor Davi Gomes era essa: ele era um homem profundamente espiritual. Era um homem de oração. E ele também tinha um dom que Deus deu a ele de evangelista. Então, ele era oração e evangelização. E também ação social. Ação social. E Davi Gomes criou, logo no início, o grupo de intercessores. Sem oração, irmãos, não há bênção, né? Grupo de intercessores. E o grupo de obreiros de Cristo, os evangelistas, né? Os obreiros de Cristo. Em tudo quanto era morro aqui, irmãos, em volta tinha ponto de pregação naquela época. Muitos eventos de oração, multiplicação dos pontos de pregação, o início do atendimento ambulatorial foi com Davi Gomes, a visão social, não é? Como resultado da mão de Deus sobre a igreja, o santuário teve que ser o quê? Qual é a consequência? Duplicado. O santuário teve que ser o quê? Duplicado. E naquela época não tinha concorrência que tem hoje, em cada esquina uma igreja com a placa com um nome diferente, entendeu? Então as pessoas se convertiam e iam para a igreja. Hoje você vê muitos que se batizam aqui, daqui a pouco, vou para a igreja ali, para a igreja lá. Não tinha isso não. E a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Não dava mais, irmãos. Não dava mais. Você já imaginou uma igreja que não cabe mais? E aí, o que eles tiveram que fazer? Duplicar o santuário. Era uma casa grande e foram derrubando as paredes e foram aumentando e acabando com os quartos e o salão foi ficando comprido. Era uma casa bem grande, era uma mansão de 2 andares. Eu cheguei lá quando eu era criança. Eu me lembro que eu subi, eu acho que tinha uma escada meio caracol lá no fundo. Eu não estou lembrado, eu sei que, não sei se tinha classe de adolescente lá em cima, porque eu morava na Tijuca, aqui na Uruguai, mas nós éramos da Barão de Taquara, na Praça Seca, Jacarepaguá. E deve ter sido domingo que nós não fomos lá e eu fui lá. Tinha atrás, Amélia, uma escada? Hein? É em cima, né? Isso. Assim, né? Bem de leve, minha memória Inclusive, o meu pai se casou na igreja com o pastor Davi Gomes. Interessante isso. Se tornou amigo. Amor? Do meu pai. Se tornou amigo da família. Teu também? Teu pai não, né? Continuando. A igreja teve que ser duplicada. E foi adquirido, olha, além da igreja ser duplicada, porque tinha muita gente, muito dízimo, muita oferta, o dinheiro foi crescendo, as entradas foram crescendo, compraram móveis novos. Esses bancos que vocês estão sentados aí, ó, pode agradecer a Deus pela vida do pastor Davi Gomes. Foram aqueles irmãos daquela época que, com suor do seu trabalho, seus dízimos e ofertas. Esse é um legado que a gente recebeu, não é? Comprou 2 lotes de terreno no Morro da Formiga, onde está lá hoje uma igreja batista, que é filha da nossa, Igreja Batista Nova Canaã. E um outro para futuras necessidades, bem como foi adquirida a casa pastoral. Então eu agradeço a Deus, porque eu estou morando na casa pastoral da igreja, que é um apartamento no Largo do Verdun, graças a isso, que essa casa depois foi vendida e compraram esse apartamento.
Era uma casa grande, que hoje até uma clínica, se eu não me engano, indo para o Jardim Zoológico Antigo ali. Como é que é o nome daquela rua? Alexandre Calazzo, à direita, 256. Tinha uma casa de altos e baixos enorme. Hoje é uma clínica, né? De fisioterapia. Foi vendido e comprado apartamento onde eu estou morando hoje. Então, é legal. É, né? É um legado que a gente recebeu. Acho que o último que morou lá foi o pastor Tércio, né? Virando a página agora, irmãos. Nesta fase áurea, a igreja experimentou o maior crescimento de sua história, ultrapassando a casa dos 600 membros. Que bênção, né, irmãos? Destaca-se também a criação do programa de rádio Escola Bíblica do Ar, que tem sido instrumento de Deus na evangelização até os dias de hoje. Foi um pastorado curto, 7 anos apenas, pastor Davi Gomes, mas muito frutífero, com crescimento em todas as áreas, bem como a criação de condições para grandes conquistas que seriam colhidas no futuro. Davi Gomes deixou uma marca indelével na história da igreja e se afastou do pastorado da nossa igreja para assumir, aqui está errado, para assumir, assumiu a direção da Junta de Missões Nacionais. Interessante, né? A nossa igreja sempre dando apoio a missões, né? Hein? Um pastor da igreja vai ser diretor da Junta de Missões Nacionais, que hoje é o pastor Brandão. Só para nós sabermos esses fatos. Abrimos mão de um pastor maravilhoso, abençoado, porque Deus estava precisando que o Brasil todo fosse abençoado. Não é bom a gente saber disso? De 12 de fevereiro, agora o próximo parágrafo. Então, nesse parágrafo aqui, a gente viu o pico da igreja, né? Evangelização, oração, compra de imóveis. Agora, 12 de fevereiro de 55, até 65, assim, 10 anos, esteve à frente o pastor Oswaldo Rones. E quem foi buscar o pastor Oswaldo Rones foi o pastor Davi Gomes. Ele pegou um ônibus aqui no Rio, foi lá longe, 1000 quilômetros. Foi lá em Birigui, ou não sei, é em São Paulo, não sei exatamente aonde. Bateu na porta da casa do pastor. Não tinha negócio de WhatsApp, mandar mensagem. Foi lá na porta da casa do pastor Rones e o convidou. Eu não sei como que eles se conheceram. E o pastor Oswaldo Rones, de origem leta, veio para o Rio de Janeiro. A igreja o abraçou. E ele tinha como características a ênfase doutrinária. Interessante, já é outro perfil. A igreja cresceu muito, cresceu muito, cuidado. É hora de quê? Firmar na doutrina. Deu para entender? Estão percebendo isso? Como é que Deus tem cuidado com a sua igreja? Tem um cuidado. Então, ele era firme na palavra de Deus. Tanto que depois ele se tornou professor do seminário teológico aqui do Sul, não é? Doutrina bíblica. Por quê? Porque surgiam muitas heresias. Era um período de surgimento de um movimento de avivamento que começou lá em Belém, no Pará. E essa onda pentecostal, ela foi dividindo muitas igrejas e deixando gente triste, se separando, e houve excesso dos dois lados. Aí começaram a surgir Igreja Batista Renovada, Igreja Batista assim, assado, e essas igrejas, fruto de briga entre irmãos. Irmão, não pode dar certo. Você forma uma igreja que sai de tapas e bofetadas, agora Deus vai me abençoar. Como? Sem perdão, né, irmãos? Então, foi uma época muito triste. Eu era garoto, não me lembro bem, mas algumas coisas eu percebia, né? Graças a Deus, a minha igreja não foi atingida por isso, do pastor Davi Malta, graças a Deus. Não houve nada significativo. E a nossa igreja também, com esse movimento todo de pessoas que estava acontecendo, o pastor Rones teve a sabedoria de manter a igreja bem firme na doutrina. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que todas as igrejas verdadeiramente cristãs são pentecostais, tá bem? Todas. Porque a igreja nasce em que dia? Dia de Pentecostes. Foi o Espírito Santo que deu início à
igreja. Agora, se colou no nome pentecostal um tipo de comportamento. Essa que é a diferença. Nós não somos contra os dons do Espírito, está na Bíblia, mas a doutrina que está por trás é que é a diferença. Não é? Então, são detalhes que não teve sabedoria para se harmonizar e se brigar, e houve briga. Um se achando mais espiritual do que o outro, principalmente com relação ao dom de línguas, né? Houve uma incompreensão, porque você não falou ainda, e começa. E nas próprias igrejas pentecostais existe isso também. Isso aqui, você ainda não falou, você ainda não sabe como é bom, então fica uma coisa assim meio infantil, né? Porque a Bíblia não diz, esse é o último dos dons, da relação de dons, né? O último. Mas o pessoal pega o último, bota em primeiro, porque chama mais atenção, parece que é mais espiritual. Então, isso aconteceu, infelizmente, nessa época. Mas a nossa igreja foi protegida pelo Senhor, continuou unida, e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando graças à vida do pastor Oswaldo Rones. Organizamos uma igreja, cujo terreno tinha sido comprado por Davi Gomes, lá no Morro da Formiga. E outra coisa, a igreja da Formiga, lá em cima, Morro da Formiga, a Igreja Nova Canaã, 65 membros. Começou bem melhor do que a nossa, né? Com 27, né? Repara bem. Sendo 55 da nossa igreja, nós ainda oferecemos o terreno, e 55 irmãos que moravam no Morro da Formiga começaram ali a igreja. Que coisa bonita, né? Depois de 10 anos, o pastor Rones deixou o pastorado da igreja, conduzido com firmeza e segura orientação para dedicar-se ao ensino teológico do Seminário Batista do Sul do Brasil. Muitos pastores, muitos, foram abençoados por ele como professor. O pastor Pedro Gomes de Melo assumiu o pastorado interinamente até entregá-lo ao pastor Tércio Gomes Cunha em 2 de outubro de 65. Então, aparece na história o nome do pastor Pedro Gomes de Melo, que fez esse meio de campo entre a saída do Rones e a chegada do pastor Tércio, né? Também um homem de Deus que abençoa a igreja. Deus sempre providenciando, irmãos, líderes para a sua igreja. E aí o pastor Tércio assumiu a igreja e foi um pastorado longo, 32 anos, irmãos, de pastorado, o mais longo da história da igreja, destacando-se a construção do atual e belo templo, uma obra colossal que exigiu muito esforço e firme liderança. Irmãos, vocês não têm ideia, esse legado aqui, esse move, irmãos, quantas campanhas, quanto esforço, quanto dízimo, quanta oferta, que é suor e lágrima dos filhos de Deus. Hoje você está sentado em bancos que foram legados por gerações que passaram. Esse móvel, esse ar-condicionado, não, esse ar-condicionado já fomos nós, era ventilador. Mas fomos nós, quer dizer, nós não, no início nem ventilador tinha. Mas eu quero dizer para os irmãos o que eles fizeram por nós, esses que já passaram por aqui. Guardem isso, guardem isso. Você está num lugar que foi construído por amor, foi construído com um esforço santo. E às vezes nós não valorizamos isso. Não é o valor das pedras, não, é o valor das vidas que estão por trás de cada pedra dessa. Não é? Deu para entender? É hora de trabalho de pessoas que foram entregues para Jesus. Parte do seu salário eles devolviam para o Senhor. Continuando. Pois não, queridos. Pois é, teve um grupo de irmãos que ainda está aqui na nossa igreja, né? Que é o caso do irmão, que assistiram a pedra fundamental. Foi aqui? Eu acho que ela fica mais ou menos ali na direção daquele intervalo ali entre os dois prédios. Ah, tá. Fica mais ou menos. Que aqui ficava o galpão, Aham. ia o jovem, a EBD, e tinha uma casa do seu Geraldo, do seu Ciro, ali na frente onde é a
Perfeito. E aqui na frente era onde aconteceu as sociais, depois da noite de missa. Então nós temos irmãos que participaram de grande parte da história desse local aqui onde nós estamos hoje. Graças a Deus por isso. E o pastor Técio ficou então, ganhou como honra, né, o título de pastor emérito da nossa igreja. E ele ficou 32 anos, foi o que mais tempo ficou no pastorado. E construiu esse templo, tá? E assim temos uma fase que eu chamei de fase histórica. Qual é a fase histórica? É quando a gente sai lá da pracinha dos cavalos, lá na Rademacher, e vem até aqui em templo próprio, até a volta de Cristo. Essa é a grande história, vamos dizer, a parte histórica. Agora dá uma mudança. Essa mudança nem todos percebem. Depois de um pastorado longo, a igreja então agora tem uma mudança. Um dos seus filhos, que cresceu entre os seus bancos, se torna pastor, que é o pastor Edilson, em novos tempos. Tempo de música popular brasileira, tempo de rock, tempo de pílula anticoncepcional. A sociedade estava em transformação. E a igreja, aqueles jovens, é bateria, é guitarra, é novos instrumentos. A sociedade estava em ebulição. E aí sai aquele pastorado longo, conservador, abençoador, que era o perfil do pastor Tércio, e entra então um jovem pastor. Há então uma mudança de perfil. E essa fase eu chamo de fase contemporânea, na qual nós estamos. Eu não sei até quando vai, depois vai vir outra fase, até a volta de Cristo, né? A fase de ir para o céu. E eu quero destacar no ministério do pastor Edilson dois ministérios que ele foi muito importante com a esposa dele. Ministério de Casais e o Ministério de Ação Social, que se chamava Multiministério. Então, todos os pastores que passaram pela igreja foram contribuindo, colaborando, para que essa igreja cada vez mais fosse se tornando uma noiva agradável ao Senhor e adaptada aos novos tempos. Sob a liderança da missionária Tilda, a igreja ficou 14 meses procurando um pastor, depois da saída do pastor Edilson, que voltou para Curitiba. E eu fui convidado, me lembro bem como fosse hoje, eu estava almoçando na casa da minha sogra, para variar, né? Minha sogra era uma benção, gente, aquele almoço. Era um domingo, e tocou o telefone, ela levantou da mesa e foi lá, atendeu o telefone, bateu um papo, e eu ali comendo, com meu sogro, minha esposa, meus filhos. E aí a minha sogra volta, olha, para você, para mim? Fui lá, era a irmã Nadir. A irmã Nadir, pastor Osíris? Eu falei, sou. É que eu tinha vindo aqui pregar uma vez, convidado, acho que foi pela Tilda mesmo. Eu vim aqui pregar uma vez, estava sem pastor, eu vim aqui pregar, pela manhã, no domingo. A sua mãe disse que nunca mais, toda vez que ela ia dormir e orava, vinha meu nome na mente dela. Ela perguntou se eu poderia fazer parte da sucessão, participar da sucessão. E assim Deus foi trabalhando, e eu estou aqui. E louvo a Deus por esses 16 anos que já estou aqui. E eu só gostaria de dizer que, graças ao Senhor, nesse período, nós iniciamos o curso de formação de discípulos, né, discipuladores. Foi uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração. A ação social através do projeto Pequenos Gigantes, que Deus colocou no meu coração também. A abertura de frente missionária em Poço Fundo, me lembro como hoje, quando eu saí de casa a pé, fui até a Junta de Missões Nacionais falar com o pastor, e saí de lá com o Poço Fundo no coração, até rima, né? E a junta ainda era aqui embaixo, não era lá em cima, no seminário. E a Igreja em Libras, que é uma associação com a Junta de Missões Nacionais. Então, nós concluímos esse breve resumo histórico desta igreja centenária, observando o cuidado de Deus para com a nossa igreja,
né? Lá no início do século XX, ele vem providenciando pastores com perfis adequados. Então, a partir do pastor Edilson e eu, nós entramos numa fase diferente do pastor Tércio para trás, é uma fase contemporânea, cada um com seu perfil, e o Senhor vem cuidando da história dessa igreja. Essa igreja, depois eu vou comentar, depois que eu terminar aqui, alguns detalhes, reflexão dessa história. E muitos irmãos que são anônimos, a gente não sabe, mas que fizeram tanto trabalho maravilhoso, né? Eu me lembro aqui, tem irmã, acho que é Nilceia, tem a Ilceia e tinha uma Nilceia, não tinha? Hein? Nilceia, uma magrinha que morava para cá, ela distribuía folheto aqui, tudo, ou seja, tem muitos irmãos que fizeram, anônimos, que Deus sabe, está tudo no livro da vida, né? Nesta igreja. Agora, eu quero terminar dizendo o seguinte, como em toda a igreja, toda a história da igreja de Cristo, desde lá do dia de Pentecostes, toda a história da igreja de Cristo, também tivemos alguns períodos de provações, quando o inimigo da igreja e da cruz trouxe alguma perturbação. Mas a igreja, pela graça e direção do Senhor, superou a todos eles. E hoje, mais madura, prossegue cumprindo a sua missão, marchando firme e confiante em seu general Jesus, até o seu retorno nas nuvens, quando virá nos buscar. Louvamos a Deus por essa história rica que nos inspira e nos leva a dizer em alto e bom som, vamos ler juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eu gostaria então, para terminar, como eu tinha dito aqui para os irmãos, fruto da reflexão no que nós acabamos, né, de ler, eu trouxe algumas lições da história. Primeira lição, a soberania de Deus, que vem conduzindo a igreja há 103 anos. A igreja é dele, ele que trouxe a igreja para Andaraí, ele que trouxe os pastores, ele é o soberano. Ele sabia que o Andaraí ia precisar de uma igreja batista com perfil da nossa, tem pessoas que não se adaptam em outras, é assim mesmo. Cada um tem um jeito, ninguém é igual, né? 2, a importância de um bom começo, apoiado pela igreja mãe. Começar bem. Quando começa mal, as coisas não vão bem. Com ódio, com briga, igrejas que se dividem. Nós multiplicamos em 2 igrejas. Como se uma não fala com a outra, né? Se o pastor de uma não pode ir na outra. Como? Não é? Então, eu louvo a Deus por isso. Nós começamos bem. Nossa mãe nos amou e nos colocou no mundo, a PIB do Rio, né? Graças a Deus por aqueles irmãos. 2, a importância de um bom começo, já falei. 3, a importância da visão de missões mundiais, que levou os missionários americanos a vir ao Brasil. Nós somos frutos de missionários americanos, que vieram ao Brasil para evangelizar aqui no nosso país. Eles foram apoiados por 2 igrejas batistas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Americana. Naquela época ainda só havia Santa Bárbara do Oeste. São colonos americanos que foram derrotados na Guerra Civil Americana, escravagistas. Eles foram derrotados. E essa derrota foi bênção para nós, porque eles vieram para cá para trabalhar, colônia, e os batistas desse grupo fundaram uma igreja, em inglês, naturalmente, para eles. E essa igreja deu apoio eclesiástico aos missionários que posteriormente viriam para o Brasil, que vieram então para Salvador. Salvador foi organizada a primeira igreja batista no Brasil para brasileiros. E de Salvador subiu para o Nordeste e desceu para o Rio de Janeiro. E veio para a PIB e da PIB a nossa igreja. Então, nós somos frutos de missionários americanos. Como não ter visão missionária? Por isso que o primeiro missionário da nossa igreja, Antônio Maurício, é enviado a Portugal, terra natal dele, missões mundiais. Então, a nossa igreja
está ligada a missões, não tem jeito, a visão de missões mundiais. A importância da evangelização no nosso bairro. Nossa igreja é fruto de evangelização no bairro da Tijuca. Não podemos perder de vista o bairro do Andaraí. E foi através de evangelização nos lares, antes de alugar um local, que seria o templo, a evangelização durante 10 anos, né, foi feita nos lares. 5, e esse eu acho interessante, a importância de ser uma igreja congregacional. A importância de ser uma igreja congregacional. O que é uma igreja congregacional? É que a congregação dá a última palavra. A última palavra é da Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos, não tem nada acima disso. É uma visão, é um jeito de ser igreja. Baseado no fato de cada membro, salvo por Jesus, tem acesso direto ao trono de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Não existe uma elite sacerdotal na Igreja Batista. Não existe um clero, um grupo que fica lá em cima sentado, em cima, e o povão lá embaixo. Não existe isso. Todos nós somos irmãos. Temos acesso ao mesmo Pai por meio do mesmo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E o fato de sermos uma igreja congregacional fez com que nós viéssemos até hoje, 103 anos, com apenas 7 pastores titulares. Eu sou o 7º dessa lista. Não tem dono de igreja. Essa igreja é minha, eu vou passar para o meu filho, que vai passar para o meu neto, essa propriedade está em meu nome. Não existe isso. Cada um de vocês tem um pedacinho dessa igreja no seu coração. Vocês são responsáveis, os membros da igreja são responsáveis. Nas assembleias, nós decidimos tudo sobre a igreja. É uma igreja democrática, onde se espera que cada um esteja afinado com a vontade de Deus. 6, a grande força do amor a Deus e à sua igreja, que levou a comprar e construir esse belo templo. Eu já falei isso para vocês no início. Isso aqui é uma demonstração de amor e de esforço. Amor a Deus, amor à igreja, construção desse belo templo. A importância de se valorizar a intercessão e a ação social, como fez o pastor Davi Gomes. E a importância de se valorizar a liderança leiga e voluntária. E são aqueles que não fizeram o curso de teologia, são leigos em teologia, mas são os líderes voluntários da igreja e que têm sido bênção ao longo desses 103 anos. Não é? Então, nós temos que entender isso, que é bênção do Senhor. São lições que a história está nos ensinando. Eu queria agora, para terminar, perguntar se alguém gostaria de trazer alguma lição. Eu tenho mais uma lição desses 103 anos, a importância disso, a importância daquilo. Eu acho que só vamos enriquecer. Mais 5 minutinhos para nós terminarmos. Alguém gostaria de dar uma palavrinha sobre o que gostaria de dizer sobre lições dessa história bonita de 103 anos? Alguém? Está satisfeito com as lições? Pois não. Como o senhor falou, Deus conduzindo a história, não existe família perfeita, como também não existe uma igreja perfeita, né? Muitas pessoas vão mudando de igreja, procurando um melhor ambiente, mas o que eu aprendi aqui foi que o Senhor conduz a história. E em todos os momentos, que não foi um só, né? Sempre tem uma rusga aqui, uma rusga ali, mas em todos os momentos, a igreja se manteve fiel. Mesmo ferida, o Senhor chegou aqui como um médico, para curar muitas feridas, não foram poucas, né? Nós perdemos naquela época quase 60 membros. Então,
O senhor chegou como um médico. E como essa, antes do pastor Teste chegar, no final, mais ou menos, do pastorado do pastor Rones, teve umas rusgas também, mas a igreja se manteve, porque ela é do Senhor, né? E em relação a mim, sobre aquele testemunho que eu dei ontem, a igreja ora pelos seus. Eu tenho certeza que oraram por mim e hoje eu estou aqui, né? E como a gente ora por outros que se afastaram, ou que estão com problemas, ou que estão com alguma doença, como nós oramos ontem também, pedindo um presente, né, para a Piba. É o Senhor que conduz a história. E isso a gente aprendeu aqui na vivência com a nossa igreja, porque ela se manteve de pé, né? Ela se manteve de pé. E são 103 anos de pé, né? Teve ponto de pregação, teve lá a Nova Canaã, era uma ponto de pregação, que se tornou igreja depois, né? A dona Januária era membro fundadora daqui, morava lá, não sabia ler, evangelizou muita gente, porque ela tinha o amor ágape com ela, e ela evangelizou, e depois a igreja foi organizada lá. E a história vai passando. Eu espero que mais 103 anos e mais 103 anos, com as novas gerações que estão chegando, passando esse legado, né, de geração em geração. Amém. Amém. Mais alguém? Bem, queridos, nós louvamos a Deus. Não sabemos o dia que será o último aniversário da igreja. O Senhor vai estar voltando nas nuvens e nós vamos estar nos encontrando com Ele. Os mortos dos cemitérios vão ressuscitar, uns para a glória eterna, outros para a dor e sofrimento eternos. Isso é que está na Bíblia, não é da minha cabeça não, está na palavra de Deus. Tá bem? Na volta de Cristo não tem mais chance. Ele não vem como Salvador, vem como juiz. Hoje ainda está à sua disposição a salvação. Mas esse dia, quando chegar, a igreja vai subir. A igreja de Cristo verdadeira, os salvos vão subir, os que estiverem aqui. Mas eu quero terminar dizendo da nossa responsabilidade. Não adianta nós olharmos para o passado e decorar fatos do passado. Então eu vou dar um parênteses aqui, porque a minha amada pediu a palavra, então nós temos que dar prioridade aí Não, eu quero dizer que da minha gratidão, né, e porque nós viemos para cá, e eu agradeço a Deus como Deus conduz a história, né, e como a Amélia falou, o meu marido foi curado primeiro, ele passou por uma prova e Deus o curou para estarmos aqui, né? Juntos e levando a palavra do Senhor a essa terra do Andaraí. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente. E para nossa alegria, a gente ainda viu na história que o meu avô foi o primeiro batizando daqui da Igreja Batista do Andaraí. Da Tijuca, na época era a Igreja Batista da Tijuca. Então, o meu avô, Henrique Canongia, ele foi o primeiro batizando, e eu nunca soube, porque ele morreu quando eu era pequena, e eu não sabia. Mas aí, quando eu cheguei aqui, o meu marido começou a estudar a história da igreja, e aí nós descobrimos isso. Então, Deus é que faz a história. Eu falei, nossa, isso aí é um propósito de Deus, né? Que a gente não sabia e nós vimos um dia. Né? Então, eu agradeço a Deus, a igreja, porque a igreja era uma igreja de oração e orou pelo meu marido e por nós, né? E hoje estamos aqui, firme e forte, para a honra e glória do Senhor. Muito bem, queridos.
para encerrar, eu estava dizendo que a igreja nossa, um dia vai ser o último aniversário dela, antes da volta de Cristo. Mas a nossa responsabilidade hoje, com essa história, de mantermos os legados recebidos, de amor, de evangelização, de missões, de ação social, né, amor à palavra, né, amar verdadeiramente as pessoas. Mas eu queria dizer da nossa responsabilidade de estar orando, porque os dias são e serão difíceis. E em nome de Jesus, essa igreja vai precisar de pastores comprometidos com a santa palavra de Deus, com a santa palavra de Deus. Que o Senhor livre esta igreja de pastores com visões progressistas, liberais, que acham que esses fundamentos aqui têm que ser revisados para atender o politicamente correto. Que a igreja se livre desses homens e mulheres que têm destruído a igreja de Cristo, que acabou com muitas igrejas na Europa e nos Estados Unidos, que estão hoje vendidas para clubes. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Ah, não é bem assim, esses milagres não são bem assim. É o poder sobrenatural de Deus. Igreja é poder sobrenatural de Deus. Igreja não é um grupo sócio-religioso. Que os irmãos orem muito, que o meu tempo aqui um dia vai acabar. Eu tenho 69, vou chegar, se Deus assim permitir, aos 70 em junho do ano que vem. Estou aqui em missão. Os irmãos sabem disso. Não era minha vontade vir para cá. Eu tinha um amor à igreja que batizei meus filhos. Mas eu aprendi que obedece quem tem juízo, não é verdade? Hein? Vim. Estou felicíssimo. Foi um presente que Deus nos deu, como disse Silvia. Vocês nos conquistaram. E Deus tem nos abençoado. Então, por favor, irmãos, a lição do passado para hoje. Atenção, vigilância, oração. Uma igreja que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia, ela não é enganada. Não é enganada por falsos líderes. Ame a palavra, ame a escola bíblica dominical. Se propõe a vir todo domingo para estudar a Bíblia com os professores da EBD. Amém? Amados, encerramos assim essa palestra. Os irmãos têm 5 minutos, se quiser beber uma aguinha, ir ao banheiro. E nós vamos iniciar o culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Deus abençoe. Intervalozinho. Obrigado.